A primeira observação, análise que eu quero apresentar é sobre Gênesis capítulo 1, nos versículos 20 e 21. Diz aqui na Nova Almeida atualizada: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Quero destacar aqui o tempo do verbo, principalmente no versículo 21. Aqui diz o seguinte: os quais, então Deus criou os seres vivos que se movem, os quais povoam. O verbo está no presente do indicativo. Na Ara, lá, e as traduções mais literais, né, mais coerentes com os originais, o original, diz, está no pretérito imperfeito, os quais povoavam as águas. Eu me lembro que eu era adolescente, um pastor da igreja que é minha igreja de origem, igreja cristã evangélica, num estudo bíblico em Gênesis, ele explicou sobre isso, né? Essa questão aí. São pequenos detalhes que representam muito e podem dar lugar para fundamentar uma doutrina verdadeira ou falsa, né? Eu vou dar um exemplo lá, quando os saduceus, que não criam na ressurreição, eles só criam no Pentateuco, e no Pentateuco não fala de ressurreição, né? Aí eles fizeram contaram aquela história da mulher que teve 7 maridos, e na ressurreição de quem que ela ia ser esposa. Aí Jesus, explicando, respondeu e disse que eles não conheciam as Escrituras, né? O erro deles era decorrente de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E ele, num detalhe, né, lá do Pentateuco, na visão que ele apresentou-se a Moisés, Deus se revelou, ele diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali, aquele detalhe do tempo do verbo, no presente, Jesus mostrou que existe evidência da ressurreição no Pentateuco. Ele disse, quando ele disse eu sou, ele disse, então ele não é Deus de mortos, de pessoas que não existiam mais, porque ele teria usado o verbo no pretérito imperfeito, né? Eu era, né? Eu era. Então, aqui ele disse, isso prova que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Aqui o verbo diz o seguinte: os quais povoam, mas lá a tradução mais correta é povoavam. O que isso quer dizer? Aí há um detalhe curioso, como aquele pastor disse, e analisando, né, a outros comentaristas. Eles aqui está uma evidência de que quando Moisés escreveu a revelação da criação, Deus revelou, aqueles grandes animais marinhos se refere aos dinossauros, aos animais extintos, que hoje nós vemos aí nos fósseis, né? Que foram extintos há 70 milhões de anos ou mais. Então, quando ele diz aqui, povoavam, é porque na época em que Moisés estava escrevendo, já eram extintos. Então, aí mudam o texto. Isso parece ser uma tendência fundamentalista de querer admitir que o livro de Gênesis é uma narrativa literal, né, da criação, quando nós sabemos que os 6 dias da criação é uma exposição, uma apresentação didático-pedagógica, usando até linguagem simbólica para explicar a misteriosa obra da criação, que Deus não poderia explicar tudo. E isso, quando nós cremos assim, ajuda a entendermos que não há choque entre a ciência e a Bíblia, né?
A linguagem de Gênesis é uma linguagem figurada, simbólica e não literal. Claro que existem algumas coisas que são literais, mas aqui, quando fala dos 6 dias da criação, não são 6 dias de 24 horas. Né? Não sou eu que estou dizendo, os grandes especialistas também creem assim. Agora, há aqueles que afirmam que são dias de 24 horas, e usa aquele termo lá, né? Houve tarde de manhã, mas tudo são forma de Deus expressar. O que não importa aqui é entrar em polêmica, porque não representa questão de salvação e de fé, né? Portanto, concluindo, o texto correto diz que os quais povoavam as águas, né? E povoam, aqui já é uma forma de fugir da explicação e não admitir essas eras geológicas da Terra, né? E como diz os fundamentalistas, não, quando Deus criou as coisas, alguns fundamentalistas, ele já criou tudo como está, com aquelas demonstrações, aquelas evidências de fósseis lá, com o petróleo criado instantaneamente lá no subsolo, né, na Terra. Bom, é isso aí. Essa fica aqui a primeira exposição, a primeira nota em que a NAA foge da tradução mais adequada. Que Deus abençoe.